Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Bom, deixa eu te apresentar esse personagem. Ele passou a infância inteira vendo o pai dele morrer na frente dele. Passou a adolescência inteira perseguindo o cara que matou o pai. Viveu isso, respirou isso. E aí, viu o cara morrer. Como é que você pretende viver? De agora em diante, após a minha morte ser apenas passado, pelo que você pretende viver, Thorfinn? Eu aposto que não pensou nisso, não é? E sabe o que aconteceu depois? Nada. Ele foi parar numa fazenda, cavando terra, plantando trigo, sem falar com ninguém, sem objetivo, sem raio. Você olhando de fora assim, parece derrota total. E por dentro, bom, é isso que eu vou te falar nesse vídeo. Porque essa é a cena mais honesta que eu já vi do que acontece quando você perde a identidade que segurou a vida inteira. E antes que você pense, eu não tenho esse trauma de infância igual ao de Thorfinn, calma. Você não precisa ter. Porque essa sensação de acordar um dia sem saber quem você é, o que você quer, pra onde você vai, ele não é exclusivo de quem viveu uma tragédia. Talvez você que passava horas jogando ou vendo anime e agora precisa trabalhar, precisa cuidar da vida adulta e não tem mais tempo pra fazer o que você gostava. Talvez você esteja passando por isso e nem sabe. Bom, Vinland Saga é um mangá de Makoto Yukimura, que foi adaptado para anime em 2019. A premissa é bem simples, na verdade. Vikings, século XXI, guerra, violência, cara, aquela porradaria que a gente gosta de ver, que é um anime maravilhoso para esse público, na verdade, né, que gosta de ver porrada e cena B10. Só que Vinland Saga, ele faz uma coisa que poucos animes fazem. Ele engana muito bem o seu público. O pai de Thorfinn, Thors, o guerreiro mais forte dos vikings, ele larga tudo e ele vai viver numa aldeia tranquila, ser pai, pescar, viver simples. Ele é forçado a lutar de novo. Ele luta sem matar até o fim. Thorfinn vê o pai morrer e aprende uma lição errada. Ele acha que a força é o que importa, a vingança é o que importa. E esse objetivo fixo é o que dá sentido à vida dele por anos. Ele lutando em guerras e buscando a vingança contra Askeladd, o guerreiro que basicamente matou o pai dele, aprisionou ele e fez ele viver como um guerreiro. Ainda dá tempo! Fuja pra floresta! Vá pra longe do oceano! Eles chegarão em breve! E ele passa anos construindo a identidade dele em cima dessa causa. Guerreiro, vingador, filho de Thors. Só que aí, pulando mais pra frente, há o arco da fazenda na segunda temporada. Thorfinn, depois que viu Askeladd ser morto na frente dele... Ei, Askeladd! Simplesmente... não morra por conta própria! Quebra. Foi parar numa fazenda na Inglaterra. Sem espada, sem inimigo pra matar. Sem objetivo. Só que é aí que o autor, o anime, faz algo incrível. E lembre-se, esse anime foi feito para aquele público que quer ver porrada, quer ver sangue, cena B10 de luta, sabe? Então, o protagonista ficar ali... Aí, Thorfinn, eu já cortei toda a lenha. Pode mandar mais aí. Que nem essa cena que eu te mostrei. Simplesmente cortando lenha, vivendo uma vida calma e relembrando os seus traumas, os seus passados, os seus monstros, demônios. E isso fica não só por um episódio não, tá? É durante quase toda a segunda temporada, sem personalidade, sofrendo traumas e cuidando da Terra. E é totalmente diferente do que ele vivenciou até agora. Esse é o arco da Fazenda. É exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Em 1966, o psicólogo chamado James Marcia pegou o trabalho do psicólogo Erikson e fez uma pergunta bem simples. Como que as pessoas formam identidade? Erikson já tinha descrito que a adolescência é um período crítico na formação da identidade. Mas James quis entender como isso funcionava na prática. E ele identificou 4 desses estados. Não fases, estados, porque você consegue ir de um lado para eles em várias vezes e não precisa ficar preso em um lado deles. É a identidade de execução hipotecária.
Bom, diferente esse nome, né? Não precisa decorar o nome. Só que esse é o que a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo. E a fase que eu vou chamar de execução da identidade é quando você adota uma identidade sem questionar. Geralmente uma identidade que veio de fora, da família, de um grupo social, da cultura, sabe? E você não escolheu, você só absorveu e ficou. E o terceiro é a crise de identidade ativa. É quando você está explorando, questionando, mas ainda não chegou a lugar nenhum. É confortável, mas pelo menos é movimento. E o quarto é a conquista da identidade. Ou identidade conquistada, pelo menos, né? Porque, como eu disse, são estados e você pode flutuar entre eles. Essa identidade, então, você explorou e chegou em algo que genuinamente é seu. Não perfeito, não eterno, mas seu, pelo menos, né? Na segunda etapa, porque a maioria das pessoas estão aí, não porque elas são fracas, nem burras, nem nada, mas porque a identidade pré-fabricada, ela é bem confortável, né? Ela resolve uma pergunta difícil antes mesmo que você precise enfrentá-la. E sabe o que é uma identidade pré-fabricada bem da gostosa de você estar? E aqui resolve tudo de um jeito muito bom. Eu sou gamer, eu sou nerd, eu sou o cara que gosta de ver animes. E, bom, eu não tô dizendo que é ruim, na verdade. Pelo amor de Deus, já passei anos vendo e consumindo isso. Dizendo que existe uma diferença entre você gostar de ver anime e ser o cara dos animes. Thorfinn estava preso, na verdade. Eu sou filho de Thor, sou o Vingador, sou o guerreiro. E tirou isso, não sobrou nada. E aí que começa o próximo estado dele. A crise, o vazio, a fazenda. Bom, e por que isso acontece? Porque o cérebro, ele é preguiçoso. Não no sentido pejorativo, no sentido técnico mesmo. O sistema nervoso tem um custo enorme para processar incertezas. Identidade sem uma definição clara é uma incerteza constante. Quem sou eu? Quem eu quero ser? Qual é o meu lugar? Identidade de grupo resolve isso e ele te dá uma âncora. Eu sou gamer, resolve uma porrada de perguntas de uma vez. Resolve pertencimento, valores, resolve ética, resolve até comunidade. O problema é que esse rótulo, ele te prende. Tem um conceito que eu gosto muito do psicólogo Robert Kagan, que é a ideia do sujeito versus objeto. Quando algo é sujeito para você, ou seja, quando você é sujeito, você não consegue ver isso de fora. Você é aquilo, não tem distância, não tem análise. Agora, quando algo vira objeto, você consegue observar, você tem e não é. E eu vou deixar aqui uma explicação muito boa de um filósofo brasileiro que eu gosto muito, que ele fala um pouquinho sobre isso. Eu estava na França e um dos meus professores mais queridos, chamado Bourdieu, ele me solta a seguinte frase: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. O senhor vai lançar um livro e o senhor vai receber 3 elogios. O primeiro é da sua mãe. O segundo é daquele seu colega de faculdade, melhor amigo, que substitui quando está com diarreia. E o terceiro é de um cara que você não conhece, que veio de outro lugar para adotar o seu livro e tal. E os 3 elogiam do mesmo jeito. Parabéns, excelente trabalho. Qual dos 3 elogios é mais consagrador na sociedade? O do cara que você nunca viu. E está aí a diferença entre eu sou gamer e eu gosto de jogar. E parece pequena, não é? Bom, mas não é. Uma te define, a outra te pertence. Thorfinn era o vingador. Tudo que ele tinha era vingança. E quando tirou isso, bom, sumiu o Thorfinn. E é aí que o autor de Vinland Saga mostrou pra ele que ele era mais que isso. Mais do que só a vingança. O Arco da Fazenda é o único lugar onde ele podia começar a virar quem ele era de fato. E entender isso também levou um tempo pra mim. E a maioria trata isso como uma falha pessoal, como fraqueza. Como eu não pertenço a esse mundo, sabe? E isso é o processo. O Thorfinn, naquela fazenda, ele percebeu. Aquele era o único lugar onde ele podia, pela primeira vez, parar de ser definido pelo ódio. Esse momento, ele é desconfortável, porque é o estado onde você não tem resposta. Mas é o único estado que leva para a sua identidade. E, infelizmente, não tem atalhos. Então, esse arco da fazenda, o que ele representa de verdade? Esse é o período onde você para de se definir pelo que você persegue e começa a se perguntar quem você é quando não está perseguindo nada. Essa pergunta, ela é a mais difícil. E a maioria foge dela com consumismo, séries, jogos. E eu vou pelo menos falar pra mim que, especialmente, foi os animes, sabe? E o Thorfinn, pelo menos nesse arco da fazenda, ele não larga a espada porque ele virou pacifista do dia pra noite. Ele larga porque ele percebeu que era o que ele mais usava para esconder que ele estava sem objetivo. Amarás o teu e sem espada, e com as mãos na terra, o teu literalmente inimigo. dessa vez. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem.
Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele começa a aprender. Não o filho de Thors, não o guerreiro, o Thorfinn. James chamaria isso de o processo da conquista de identidade. Porque ele não chegou lá ainda, mas ele começou. E começa sempre igual. Você parando de fugir da dor. Bom, e se esse tipo de conversa faz sentido para você, falando sobre psicologia com uma referência real ou uma referência um pouco mais voltada a animes, se inscreve aqui no canal porque ele vai ter muito mais disso, não só voltado a animes, mas voltado bastante a psicologia, desenvolvimento pessoal e como você pode se tornar uma pessoa melhor